habita uma humanidade de evolução primária, como o planeta Terra. Quando a gente diz isso, muitos se sentem ofendidos. Eles ficam ofendidos. Ficam ofendidos porque não se conhecem. Não sabem em qual nível evolutivo eles estão. Se eles soubessem em qual nível evolutivo eles estão, eles não ficariam ofendidos, não ficariam chateados quando alguém revela para eles o nível evolutivo o qual eles estão. Não aceitar quando alguém fala: você é doente, você é um espírito doente, você é um espírito criança, você é um espírito infantil, você ainda tem muito que crescer. Quando alguém não aceita isso, quando Deus fala isso, ou seja, a espiritualidade fala isso através de algum médium, para muitos, ou para um ou dois, quando não aceita, é por causa desse motivo que eu acabei de dizer. Não se conhece, não sabe onde está e não sabe de onde veio. O esquecimento é uma bênção. Mas também é o ego, é a arrogância, o orgulho. O ego é tão forte, a arrogância é tão forte, o orgulho é tão forte, e até mesmo a vaidade. Sem perceber, tem vaidade. Isso tudo é tão forte que quando isso é revelado para alguém, para um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, ele não aceita. Ele responde com ironia e fica repetindo depois: eu não sou trevoso, ou eu não sou trevosa, é porque eu sou das trevas. Eu não sou das trevas, falando de um jeito agressivo, de um jeito irônico, mostrando assim que não aceitou quando a espiritualidade disse que era assim das trevas. O que é ser das trevas? O que é ser do mal? Não precisa ser um assassino, um ladrão. Basta ser orgulhoso, ser arrogante, maledicente. Isto é o mal. Isto é ser das trevas. Trair o seu próximo. Traição é a atitude de um espírito trevoso. Tudo isso é o mal. Sentir raiva, inveja, ciúme, isso é ser trevoso. Isso é um mal. E muitos vão dizer: Matiz, então todos aqui na Terra são maus. Sim, cada um no seu nível. Por isso estão aqui, num planeta prisão para criminosos, para que não contaminem as outras civilizações que já estão regeneradas no universo. Porque luz incomoda. A luz incomoda aqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão nas trevas e querem permanecer lá, eles farão de tudo para apagar aquela luz, para escondê-la. Mas a lei da física é: onde está tudo escuro, se você acender a luz, não tem como continuar escuro. Não vai apagar. Aquele que tenta apagar uma luz forte, esse é o mais prejudicado. Porque quem tem luz já tem muita luz e não vai ter treva. A treva já existiu há muito tempo atrás, já não faz parte dele há muito tempo. E isso acontece com muitos no universo, não um só. Quando um iluminado desce aqui na Terra, chama a atenção de todo mundo. Todo mundo acha lindo, maravilhoso, porque não tem isso aqui. Mas no universo, um iluminado é só mais um. O universo é vasto, amplo. No universo, um iluminado é só mais um. Existem vários outros iluminados. E outros ainda muito mais evoluídos e iluminados. Sempre haverá alguém maior do que você, mais velho, mais antigo e com mais luz. Então o iluminado nunca será vaidoso, nunca será arrogante, nunca será orgulhoso, prepotente, soberbo. Não, porque a visão dele é cósmica, não de um planeta, mas de todo o universo. E ele sabe que no universo, apesar dele ser um iluminado, ele é pequeno. Porque existem muitos outros iluminados e outros ainda mais iluminados. E não são poucos. São incontáveis. Por isso, está aqui. Lembrem-se, a vida humana terrestre, a vida terrícola, é muito curta para se preocupar com besteiras. A vida terrestre é muito curta
para odiar uns aos outros, para maldizer uns aos outros. A vida é muito curta para você ficar odiando o seu próximo, para você ficar tentando destruí-lo, para traí-lo. A vida é muito curta para você ficar aumentando e alimentando o orgulho, alimentando a arrogância, alimentando a inveja. A vida é muito curta para isso. Muito curta. Não vale a pena. Já já o corpo físico está morrendo. E o espírito sai. E quando o espírito sai do corpo, quando o cordão de prata arrebenta, quando ele se parte, tudo aquilo que estava escuro se acende, as luzes acendem e a realidade aparece. E essa realidade pode não ser do jeito que você esperava. A verdade aparece. Tudo aquilo que estava no oculto aparece na sua frente. Será que você vai gostar do que você vai ver? Porque o seu espírito será atraído para outros espíritos, os quais você está na frequência. Aqueles que são afins a você. Assim como o seu espírito será atraído para a dimensão a qual você se afiniza. E tudo o que há lá é criado pelas mentes que estão lá, seja do bem ou do mal. Vocês conseguem entender isso que eu digo? Então vocês podem ter uma ideia de como Jesus se sentia quando estava encarnado aqui na Terra. E ele suportava tudo isso porque ele ama, ele não julga. Mas, meus filhos, ele vai falar as verdades. Como ele fez com você, criança. Você perguntou, não perguntou? Você não pediu? Você disse: Pedro, diga para mim o que eu tenho que melhorar. E ele disse, com amor, não foi? Não é bom saber? Para melhorar e evoluir? Então, mas muitos não agem como você. Quando ele fala o que a pessoa precisa melhorar, muitos entram em fúria. Isso são características de espíritos menos adiantados, quando eles não aceitam as verdades. E depois ficam ironizando, assim: ué, eu não sou trevosa? Eu não sou trevoso? É porque eu sou das trevas. Não sou. Você é o iluminado, eu sou das trevas. Usa esse tom. Sabe o que é esse tom? É um tom de agressividade, de não aceitação. Espíritos menos adiantados, você vai dar tudo para ele e ele sempre estará insatisfeito. Ele nunca está satisfeito com nada. A energia de insatisfação grita em muitos aqui na Terra. Você vai dar um dedo, ele vai pedir o outro. Os dedos da mão vão acabar, ele vai pedir o braço. Depois ele não vai estar satisfeito, ele vai pedir o outro, depois a perna, depois a outra perna. Acabaram-se os braços e as pernas. Aí ele vai pedir um olho seu, depois o outro olho. Ele vai tirar tudo do seu corpo. E quando ele tirar tudo, ele continuará insatisfeito. Espíritos menos adiantados nunca estão satisfeitos com nada. Então, filhos, vamos crescer. É uma dádiva, é uma bênção estar num trabalho espiritual de luz. É uma bênção. Se vocês soubessem o tamanho dessa bênção, vocês mergulhariam no trabalho. Mergulhariam no trabalho e não parariam. Sabe? Muitos servos da luz, muitos médiuns, estão mais preocupados se vai vir um namorado ou uma namorada do que com o trabalho espiritual. Nem percebem que estão falando disso o tempo inteiro, que quer um namorado, uma namorada. Existem médiuns que já têm 50 anos, outros já têm 60 anos, e não aparece um homem decente ou uma mulher decente para ele. Por que será? Vamos pensar. Por que não apareceu? Por vários motivos. Existem médiuns que, se apaixonarem muito, eles vão abandonar o trabalho espiritual. Muitos vão dizer: não, eu não vou. Sim, vai continuar, mas vai estar totalmente distante do trabalho. Vai estar muito mais preocupado com a paixão. Vai diminuir os estudos,
e vai abandonando o trabalho aos poucos sem perceber, mesmo estando dentro dele. Vai estar só de corpo presente. Por isso Deus não traz o seu namorado ou a sua namorada, porque você vai se perder. Assim como Deus pode não te dar um corpo bonito, nem um rosto bonito, porque se você tivesse, você iria se perder. Seria ficar vaidoso ou vaidosa demais, soberbo, arrogante, prepotente, a pisar nos outros e a se achar superior aos outros. Então Deus não dá. Deus te dá uma beleza subícios. O seu corpo continua feio. Não fica belo. Porque você já nasceu com um biotipo fora dos padrões de beleza da Terra. Deus não dá asa à cobra. Não é assim o ditado de vocês aqui na Terra? Para você ter um corpo belo, um rosto belo, você tem que estar preparado para isso. Para ter isso tudo e ser humilde. E não pisar nos outros. Assim como com dinheiro. Você não tem muito dinheiro. Você pode ter vivido a vida inteira numa condição precária. Porque se você tiver dinheiro, você vai se perder. Você não tem maturidade para ter dinheiro. Se você ter um carro bonito ou uma motocicleta muito bela, você também pode ficar soberbo, arrogante. E você pode reclamar, por que o outro ganhou e eu não? A resposta é simples. O outro está preparado para ter. O outro está humilde. Aquilo não vai subir a cabeça dele e ele não vai ficar arrogante e vaidoso. Ah, mas eu também não. Será? Será? Deus sabe o que faz. Não existe equívoco nos planejamentos de Deus. Não existe equívoco com relação à sua encarnação. Tudo que acontece na sua encarnação é para o seu aprendizado. Aqui é um lugar que é uma escola. E a escola não é só fora de casa. Ela também é dentro. A escola é 24 horas por dia. Vocês estão sendo ensinados. Vocês são ensinados mesmo sem perceber. Vocês mesmos se ensinam quando vocês falam para os outros conselhos. Esses conselhos é para vocês também. Vocês são ensinados por vocês mesmos, sem perceber. Então, não fique com inveja porque o outro ganhou uma blusa e você não ganhou. O outro ganhou porque ele mereceu e ele estava preparado para isso. Não é que Deus está privilegiando ele. É porque você não está preparado para ter aquela camisa bonita. Senão você vai se perder. Então, contente-se com a camisa velha. E não reclame. Porque quem reclama, clama 2 vezes. Ou 3. Quem está insatisfeito com Deus. Não reclame com pessoas. As pessoas só foram usadas para fazer a vontade de Deus. Elas foram só instrumentos de Deus. Reclame direto com o Pai, com a fonte. O porquê que você não tem isso, aquilo, ou porque o seu namorado não chegou, ou sua namorada. Ou o seu namorado chegou, um homem chegou, ou uma mulher chegou, mas não era aquilo que você esperava. Não te deu o valor necessário. E aí você entra em fúria. E aí você esquece o trabalho espiritual e esquece todas as outras coisas? Então, isso é um foco maior do que o trabalho. Então o trabalho não está em primeiro lugar, mas sim a sua vida amorosa. Então a sua vida amorosa está em primeiro lugar. O trabalho espiritual então está em segundo. Pense bem. Pense bem. Olhe os centros de Umbanda, os centros espíritas, as igrejas evangélicas, todos são trabalhos lindos, maravilhosos. Toda religião tem Deus. Mas percebam que os médiuns de todas as religiões são poucos os que ficam ali até o final da encarnação. É uma dança das cadeiras durante toda a trajetória. Entra alguns, aí depois sai, entra outros, depois sai. E aquele que fica, que permanece do início ao fim, ele vê acontecer sempre a mesma história. É repetitivo. Qual história, Ramatiz? As pessoas que estão chegando agora para trabalhar, elas chegam empolgadíssimas.
cheias de energia, querendo servir, ajudar, saem varrendo tudo dentro do centro, limpando, dizendo que quer servir, chora, se emociona com a incorporação de um preto velho, quando um preto velho traz uma mensagem linda, se emociona, admira um médium incorporando um Exu bonito, com uma energia maravilhosa, uma entidade bela. Nossa, que Exu bonito que aquele médium tem. Nossa, que pombagira linda. Que preto velho maravilhoso, que preta velha maravilhosa. Se empolga com tudo, vive chorando, diz que vai servir. Mas aí o tempo passa, os meses vão passando, os anos vão passando, e aquela manifestação de preto velho que ele achou tão lindo no início do trabalho, quando ele chegou, já não surpreende mais, ele já não se emociona mais. Aquela pombagira tão bonita do médium tal, ou o Exu do médium fulano de tal, que ele achava tão lindo no início, já não chama mais a atenção dele. E ele vai esmorecendo na fé. Ele vai esmorecendo. Ele já não vai para o trabalho mais com aquela empolgação. Às vezes está dentro do trabalho, mas a cabeça está longe. Ele está no trabalho, mas está pensando lá fora, nas coisas lá de fora, mundanas, terrestres. Ele está ali só de corpo presente. Ou seja, ele já saiu do trabalho espiritual. Ele já abandonou, mas não sabe que abandonou. Não precisa você sair de corpo. Basta você sair de mente. Porque o corpo não é nada, o espírito é tudo. O seu corpo vai estar lá, mas a sua mente está em outro lugar. Talvez num homem, numa mulher, num local, numa festa, num apartamento, numa casa. Você já saiu do trabalho e não sabe. Você já abandonou o trabalho espiritual e não sabe. Assim é com a maioria. Quem é que traz a verdade? O tempo. No tempo certo traz a verdade. A verdade aparece. Não tem como destruí-la. A mentira nunca vai vencer. Com o tempo, todas as respostas vão vir. Porque Deus, Ele responde